Eu ia falar hoje da eleição na Argentina e no Uruguai. Ambos países vão escolher seus próximos presidentes. Mas o agravamento da situação no Chile me chamou a atenção. Como se sabe, a população está toda revoltada. Há 1 milhão de pessoas na rua neste momento. Na principal praça de Santiago, a Praça Itália, que fica ao lado do Palácio Presidencial de La Moneda. O presidente Sebastián Piñera, um tanto atarantado, se recolheu e não está falando, não se sabe o que ele está programando, porque estão pedindo a sua renúncia. Antes um pouco, o Congresso Nacional, que é situado na cidade de Valparaíso, a 123 quilômetros de Santiago, resolveu fechar suas portas diante do temor de ser invadido pela multidão que também cercava aquele edifício. Isso comprovando que a rebelião não se encontra apenas em Santiago do Chile, mas em praticamente todo o país. Enquanto isso, o presidente Sebastián Piñera, que chegou a propor uma série de medidas paliativas e foi prontamente rechaçado pela multidão, se encontra atarantado sem saber o que fazer, e a população pedindo a sua renúncia e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Algo um tanto difícil, porque uma Assembleia Constituinte neste momento, como é que vai resolver o problema dos chilenos, que são gravíssimos? Uma senhora hoje nas ruas de Santiago estava se queixando de que era uma pensionista, ou seja, recebia aposentadoria de apenas $14 por mês e ainda sustentava 2 crianças. E isso com escolas privadas, com serviço de saúde privado. Eu às vezes me pergunto como é que sobrevive a Venezuela, porque dizem que o salário lá é muito baixo também, algo em torno de $2 ou $3. Evidente exagero, mas é isso que a mídia divulga, então vamos engolir. Mas só que a mídia esquece de dizer que na Venezuela tem cesta básica gratuita para a população, tem serviço de saúde gratuito e muito bom, e tem a educação. 95% das crianças da Venezuela tem aula, tem classe, tem escola pública todo dia e ainda com alimentação. O Chile é um país tão moderno que você sai de carro e uma anteninha lá já se liga no satélite para dizer que você vai pagar determinada quantia por ter passado por alguma estrada ou alguma rua privatizada e que tem como responsável uma concessionária que cobra pedágio. E os pedágios agora também aumentaram nessa onda de aumentos, que não foi só aquele aumento das passagens do metrô de apenas 3%, foi de 800 para 830 pesos. Bom, e essa questão dos pedágios que não atinge apenas os carros particulares, mas os ônibus, os caminhões, também provocou uma nova onda de protesto, justamente porque os caminhoneiros, sim, aqueles caminhoneiros que derrubaram o Salvador Allende, recebendo dinheiro da CIA, inclusive, estão agora também nas ruas protestando contra esse aumento de pedágio. E a gente entende a razão de tanta fúria por parte da população e que o nosso presidente chama de terrorista, ou seja, as pessoas que estão com fome e vão protestar contra esta situação, eles são chamados, são terroristas. Se explica uma coisa dessa? O Bolsonaro, que agora está pedindo a retirada do Brasil do Mercosul, caso a Cristina Kirchner
que vai sim implantar um novo modelo econômico, ou seja, restabelecer o modelo econômico que ela tinha no seu governo de 2003 a 2015. Então vejamos aqui este Twitter, quando diz: não são 30 pesos, são 30 anos. Quer dizer, a causa daquelas manifestações, daquela rebelião cívica, era porque, não por causa desse aumento ridículo, até de 30 pesos, num total de 800, mas são de 30 anos, ou seja, 30 anos de perseguição, de ajuste violento, de salários arrochados, de pensões aviltadas a ponto de ser, hoje em dia, em torno da metade do salário mínimo. Imagine só, você passa 30 anos pagando uma previdência caríssima e no final de 30 anos você tem a metade do salário mínimo para viver a sua velhice. É essa a tal capitalização que o Paulo Guedes queria impor com a nossa reforma da Previdência. E, aliás, continua a manobrar dentro do Congresso para que essa capitalização funcione. Porque a capitalização, sabe-se como é a retirada dos empresários e do governo na participação do bolo da Previdência. Então o cidadão paga sozinho a sua Previdência. E além de pagar caro, o que aconteceu no Chile foi que as empresas privadas, principalmente bancos, que cuidavam da Previdência, eu digo bancos também porque esses bancos são donos da mídia, das grandes empresas de comunicação. Aí a gente se pergunta o que vai ser do Chile. Esse Chile, este oásis, este país que era projetado como o modelo de economia capitalista para os países da América Latina e inclusive para alguns países europeus, como não se cansava de cantar à mídia, né? A mídia tradicional, a mídia hegemônica. Só que, como ocultavam todos esses problemas que estavam reprimidos e agora se emergem nesse estampido social, ao dilema, ao impasse, porque como é que um presidente, esse milionário do Sebastião Pinheira, um tipo Macri, não é? Que felizmente está terminando o seu governo e tudo faz crer que não será reeleito, como é que ele vai resolver essa situação? É maior quando se verifica que não é apenas o Pinheira, não é? Porque o Pinheira, apesar de ter sido um dos assessores lá do Pinochet, não é? Seu ministro do interior que só pensa em prender gente, olha, imagina que esse ministro já mandou prender quase 3.000 pessoas, entre as quais 245 menores de idade.